Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde voltamos agora a conversar sobre aquelas empresas que estão correlacionadas com as que fazem parte da carteira aqui do canal e que nesta semana iniciaram então a apresentação dos seus resultados para o fechamento do exercício de 2023. E a primeira que tem correlação com a nossa carteira é o Banco Santander, que no dia de hoje, dia 31 de janeiro de 2024, último dia de janeiro, veio apresentar seus resultados. Só que tem um detalhe, o Santander não divulgou ainda os seus resultados no formato IFRS, que é o formato padrão contábil que a gente utiliza no canal para fazer o comparativo entre as empresas. Então nós vamos ter que fazer uma versão um pouco mais reduzida das análises que fazemos no canal. Veja aqui no site de relações com os investidores do Banco Santander, você pode ver aqui no canto, é o quarto trimestre do ano de 2023 e conforme a gente pode verificar aqui, não aparece o IFRS. Se nós, por exemplo, fizermos um ajuste aqui dentro do ano, vamos botar do ano, chamar o ano de 2022, aplicar o filtro, nós vamos ver que o Banco Santander, ele costuma, e aqui agora nós estamos olhando para o quarto trimestre de 2022, divulgar junto à demonstração financeira seguindo o padrão internacional IFRS que nós não temos. E com isso a gente não consegue fazer aquela nossa tabela com projeção para o exercício de 2022 e ficamos no aguardo que o Santander faça essa divulgação para a gente acrescentar a informação e ampliar esse vídeo. E assim me resultou utilizar da apresentação do quarto trimestre de 2023 com os resultados e que reporta aqui, ao dia de hoje, 31 de janeiro de 2024, mas veja que segue os princípios contábeis como eles são geralmente aceitos no Brasil, que não é o que nós gostaríamos. Mas eu vou fazer um apanhado geral e a gente talvez possa entender o que houve com o Santander, principalmente no dia de hoje, com a cotação da sua ação na nossa Bolsa de Valores. Eu faço uma abordagem só tirando aquilo que realmente eu achei relevante nessa apresentação, até porque estão faltando os dados para aquilo que eu acho mais relevante, que sempre fica no final dos vídeos. Mas aqui, essa abordagem sobre os negócios estratégicos do Santander, veja que ele chama atenção aqui para cartões. Ele está fazendo aqui um comparativo no ano contra ano e faz um crescimento aqui de 11% na emissão, ou melhor, no faturamento dos seus cartões. Já com relação um ponto que é fundamental para quase todos os bancos, quase todos do segmento, o consignado, ele cresce 13% no ano contra ano. E veja aqui, com relação à emissão de cartões emitidos, que eu estava falando agora há pouco, eu fui mencionar cartões e falei que eram os emitidos, mas o emitido está aqui nesse canto. Veja que teve uma queda. Se nós considerarmos o quarto trimestre de 2021 em relação a 22, e agora aparentemente aqui tem uma retomada, e o banco já citou, eu falei isso em outros vídeos, que ele está fazendo uma questão mais seletiva e ele começa a abordar como nova safra desses cartões. Então, na apresentação que foi feita ainda no dia de hoje, isso é mencionado quase que a exaustão nesse foco, nessa nova safra, que são clientes com potencial real de pagamento. Com relação ao agro, a gente observa que no ano contra ano ele cresce aqui 42% e tem se tornado cada vez mais um ponto-chave em vários dos segmentos, principalmente aqueles que fazem parte da carteira do canal, puxados todos pelo Banco do Brasil. E aqui veja que se atingiu a meta de 50 bilhões fazendo parte dessa carteira. Essa parte é só por uma questão de referência, porque o Banco Santander ele fez uma separação entre grandes empresas e pequenas e médias empresas. Esse PMES ele vai aparecer mais adiante num ponto que eu acho crucial. Olhando agora especificamente para os resultados, em particular aqui na margem com clientes, veja que o Santander, que já tinha encolhido no quarto trimestre de 22, veio cruzando a linha trimestre a trimestre até chegar a 12,3% nesse comparativo ano a ano, dentro dessa margem
com o cliente. Mas aqui do lado, né, a gente consegue ver a margem bruta. Veja que no quarto trimestre de 22 ela evolui bastante a 10,11% no primeiro trimestre de 2023, mas depois ela cai e se estabiliza entre os trimestres 3 e 4 do ano passado. Olhando agora aqui para a provisão para devedores duvidosos, em particular aqui o custo do crédito, a gente começa a olhar aqui que tem uma redução na provisão, mas também a gente consegue ver que depois que o banco subiu bastante no seu custo do crédito, agora ele vem reduziu em relação ao primeiro trimestre de 23, de 4,5% para 4%. E também melhora em relação ao fechamento do quarto trimestre do ano passado. E um dos fatores que nós entendemos como mais importantes, e depois eu estou verificando ainda se eu coloco sempre na tabela final a questão da inadimplência, mas a gente começa a ver aqui alguns detalhes em relação a Santander. Tá? Eu vou estudar se a gente faz um comparativo depois no final, banco a banco, com relação à inadimplência, em particular aquela que mais me interessa, que é essa aqui acima dos 90 dias. Mas, olhando aqui para a inadimplência total, você veja que chega a 3,8. Aqui, para fins do canal, dentro da nossa observação, a gente entende que ali no 3, em torno do 3, está dentro de um patamar aceitável, porque isso aqui mostra a qualidade do crédito que é concedido. Quando está aqui 3,8, está relativamente alta, embora tenha coisa muito pior. A questão toda é a seguinte, é que o universo puxado aqui pelas pessoas físicas está em 5,2. Ele é muito alto. E quando nós olhamos, lembra que eu falei do PMS, pequenas e médias empresas? Aqui nós estamos olhando entre 15 e 90 dias. Tá? Deste lado aqui é o total, e aqui deste lado nós estamos olhando para pessoas jurídicas, em particular as pequenas e médias empresas. Veja que, embora venha num patamar de redução, está em 4,7, o que é bastante elevado, mas pelo menos ele reduz consideravelmente, onde estava 5,6 em dezembro de 2022. Agora, dessas duas que mais interessa, pelo menos aqui na visão do canal, são aquelas acima de 90 dias. Então nós podemos verificar que na pessoa física está em 4,3 e o total, junta tudo, aí nós vamos botar as grandes empresas, as pequenas e as médias empresas, perfazendo 3,1. E veja como a gente consegue verificar que a pessoa jurídica, no todo, representa aqui 1,4% na inadimplência acima de 90 dias, o que é bem pequeno, o que significa que este valor aqui, desculpa, deixa eu botar um marcador melhor, o que significa que esse marcador, esse percentual, 3,1%, ele é puxado de fato pela pessoa física. Quando nós olhamos, agora desmembrando a pessoa jurídica, nas pequenas e médias empresas, nós vamos verificar que está em 4%, o que é bastante alto, bem acima daqueles 3 que nós procuramos, e um indicativo até da nossa economia como um todo, onde são esses pequenos e médios que vêm sofrendo. E é por isso que, quando a gente olha lá dentro dos números do governo, nós vamos olhar lá a questão da contribuição social sobre o lucro líquido e também a tributação que ela reduziu é exatamente por essa faixa das pequenas e médias que são a locomotiva da economia no país. Olhando agora para as despesas, aqui no caso as despesas gerais, nós podemos verificar que elas subiram de 22,7 aqui em milhões para 24,4. E me desculpa, eu falei milhões, mas não é bilhões, tá? Porque aqui está em milhões. Então, de 22,7 bilhões para 24,4 bilhões. Veja que o que mais contribuiu foi aqui a despesa de pessoal, 11,9%, quando a gente faz o comparativo de 2023 com 2022. As despesas administrativas cresceram 3,4% e o total aqui das despesas, 7,7%. As despesas e amortizações totalizaram 9,1% e as despesas gerais, que são as que nós estamos vendo, 7,9%. E aqui, para que você entenda a origem desses números, nós vamos pegar este número maior e dividir por este menor.
Mas não que a regra seja essa, né? O maior pelo menor, não é isso. É porque, na realidade, a gente divide o atual pelo antigo. Essa é a regra. Então, 22, o antigo, 706. E aí nós vamos obter este número aqui. Veja que tem um 1 aqui na frente. Nós queremos nos livrar desse 1, a gente subtrai 1, e para ficar fácil para nós multiplicamos por 100. E aqui nós atingimos esse valor aqui, 7,85, por isso que está 7,9 aqui. E é curioso aqui porque o que ele está dizendo é que as despesas com expansão dos negócios cresceu aqui a 5%, enquanto que as despesas recorrentes, aquelas que nós vimos lá em cima, que são as despesas administrativas e de pessoal, no total aqui 2,8%. Se você somar vai dar os mesmos 7,8%. Só que o que me chamou a atenção foi esse valor aqui muito alto, a meu ver, né? Quase 12%, que é o aumento das despesas com pessoal. O índice de eficiência, mas aqui a gente está considerando o quarto trimestre, no trimestre passado ele subiu para 43. Esse índice aqui, quanto menor, melhor. Significa o seguinte, do que daquilo que é a receita pelas intermediações financeiras do banco, o quanto ele gastou para obtê-las. Então, veja que ele vai a 43%. A recomendação do Banco Central é no máximo 60%. E claro, está abaixo aí, pelo menos a recomendação do Banco Central, mas está bem abaixo, por exemplo, do Banco do Brasil, que está em 28%. De qualquer forma, a gente percebe esse crescimento aqui, que veio ascendendo, e claro, um dos motivos aí provavelmente seja justamente por conta Bom, teve dois fatores, né? As Americanas no ano passado e o evento que eles chamam de não recorrente, mas que sucedeu no mês de dezembro. Falaram bastante na apresentação, mas não chegaram a mencionar nenhuma empresa. Além de uma carteira, né, que foi comprometida com créditos que foram concedidos sem a devida avaliação se aqueles que o recebiam estavam na condição de pagamento ou não, o que gerou aqueles números de inadimplência que nós vimos agora há pouco. E por fim, aqui nos finalmente, veja o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido. Se nós olharmos para apenas o quarto trimestre de 2023, ele vai aqui a 12,3%, ele cai 0,8% quando comparado com o quarto trimestre de 2022. E evidentemente, né, que ele está num patamar maior porque as movimentações de final de ano sempre influenciam. Agora, se nós olharmos para o anualizado, fechando o ano em 11,8%, que é o que nós vamos utilizar. O índice de Basileia, que é outro que nós também gostamos de olhar, ele fica aqui em 14,5% no seu total. E aqui é bom que se tenha essa noção, a recomendação do Banco Central é na faixa dos 11%. Se nós considerarmos apenas o nível 1, 11,5%, nós utilizamos o total para fazer o comparativo entre os bancos. E depois disso, se você quiser, aqui neste relatório, né, esse aqui é o relatório que tem as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que aqui nos interessa a parte consolidada, só que, veja, elas estão mostradas aqui de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Então, como segue esses padrões, esses princípios contábeis que são geralmente aceitos no Brasil, ele não traz a mesma informação que nós precisamos para comparar as que usam o IFRS, que é internacionalmente, é o padrão internacional e que nos ajuda muito no comparativo em empresas que não utilizam essas fundamentações. E por fim aqui temos os informes de resultados do quarto trimestre de 2022, eu vou saltar direto aqui na página 19, porque aqui tem as informações que nos interessam. E especificamente nesta coluna que eu estou marcando aqui, que diz respeito a dezembro de 22, veja aqui o lucro líquido, o recorrente, mas aí é aquela história. Nós estamos avaliando conforme os princípios contábeis que são geralmente aceitos no Brasil, e veja que nesse caso ele cai 27,3% em relação a 2022, ficando aqui em 9,3,8, quase 0,4 bilhões. Já o retorno sobre o patrimônio líquido anualizado, 11,8, aquele que eu mostrei agora, o retorno anualizado sobre os ativos em 0,9, abaixo de 1 sempre nos dá uma recomendação que não é muito positiva. A gente
gosta de acompanhar os bancos justamente por causa disso. Está vendo que tem uma distorçãozinha em relação a esse retorno em cima dos seus ativos como um todo. O índice de inadimplência, nós vimos agora há pouco, entre 15 e 90 dias, fechado em 3,8, e o índice de inadimplência acima dos 90 dias em 3,1. Tudo que nós vimos agora há pouco. O índice de cobertura, 222%, ele cai a 7,7 pontos percentuais em relação a 2023. Dando um indicativo que talvez o Santander vá precisar se fortalecer nesse quesito. Olhando aqui para o índice de Basileia, 14,5, que nós vamos utilizar nos nossos comparativos. E depois, lá por fim, nós vamos dar uma olhada no patrimônio líquido. Aqui não interessa porque como está no padrão aqui aceito no Brasil, o que vai nos interessar é só esse percentual aqui de crescimento de 4,9, porque a gente gosta de ver o patrimônio líquido do ponto de vista do IFRS, para ver se vai estar de acordo com esse crescimento aí de quase 5% no patrimônio líquido, o que é sempre um bom indicador. O fato é que, aparentemente, o mercado não gostou muito desse resultado. Veja que a ação ordinária, que é a que nós utilizamos como referência aqui no canal, ela vem caindo aqui a 13,48, caindo 2,46% no dia. Agora são 14 horas e 55 minutos, quase 15 horas, ao passo que a ação preferencial ela cai apenas 1,8, mas a ação ordinária já caiu mais, já chegou a ultrapassar os 4% no dia, descendo a R$ 13,23. E no final, para deixar mais claro, só nos resta trazer os dados que nós apuramos até agora, são os mesmos que nós vimos, e infelizmente aqui está nos faltando, claro, porque nós precisamos do IFRS, ver como vai ficar o PL, como vai ficar o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, que sempre nos interessa muito, o que a gente pode dizer do payout e como é que nós vamos projetar os dividendos para o exercício de 2024. E dito isso, parece que virou moda atrasarem no IFRS. Taesa já vinha fazendo isso, outras empresas também começaram a fazer, então a gente precisa de um tempo mais para poder ter um dado mais consistente, principalmente quando a gente vai tentar fazer uma projeção para o exercício. Aparentemente, aí o Santander ele vem nessa linha de uma recuperação diante dos eventos que aconteceram no ano passado, porque não foi só o que eu disse, né, das Americanas, esse que aconteceu agora em dezembro, mas também teve aquela questão judicial com relação a PIS/COFINS, que em vez de ser de 2014 para frente, ela retroagiu a 1998, o que levou o banco, numa ação que já estava inclusive julgada, o que levou o banco a ter que refazer os seus provisionamentos, e claro que isso vai refletir aí nos resultados. O lado positivo é que é justamente nesses momentos que aparecem as oportunidades. E aí agora você pode verificar se pode ou não entrar na sua carteira o Banco Santander. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!